Eu quero dizer para você o seguinte: se Deus te escolheu, não importa quem te rejeitou. Você é um escolhido de Deus. Normalmente o fato de Deus ter nos escolhido, de Deus ter nos chamado para desempenhar algo grandioso, desperta a inveja, a ambição, a concorrência e a rejeição das pessoas. E aí, se a gente fazer uma viagem dentro da Bíblia, a gente pode pegar diversos exemplos, como eu vou citar logo Caim e Abel. Deus escolheu Abel, Caim rejeitou Abel. Deus escolheu Jacó, Esaú rejeitou Jacó. Deus escolheu José, e os irmãos de José rejeitaram a José. O venderam, o mandaram como escravo para uma terra que nem eles sabiam e lhe deram como morto. O que eles não sabiam era que quem tinha escolhido José era Deus e não Jacó. Deus escolheu a Paulo, que também foi rejeitado pelos discípulos. Paulo teve que ser diversas vezes acolhido e argumentar, fazer arguição da sua defesa do Evangelho, para que os demais discípulos, aceitassem ele como apóstolo do Evangelho. Aí, se você vai na história de Jesus. Jesus veio para o que era seus e os seus não receberam. Mas antes de Jesus não ser recebido pelos israelitas, pelos hebreus, ele também não foi recebido pelos da sua família, pelos seus irmãos, que o ignoraram. Há alguns irmãos de Jesus que posteriormente tornaram-se seus apóstolos, mas após a sua morte foi que eles foram acreditar que Jesus era o Cristo. Então, até Jesus enfrentou rejeição. A escolha de Deus na nossa vida provoca isso de forma natural. As pessoas às vezes não admitem que nós possamos chegar em lugar que eles querem chegar, mas que não têm condições de chegar porque falta a escolha de Deus na vida deles. Falta o chamado. E por isso ele nos rejeita. Os irmãos de José rejeitaram José porque eles não tinham o que José tinha. Caim rejeitou Abel porque ele não tinha o que Abel tinha. Esaú rejeitou a Jacó porque ele não tinha o que Jacó tinha. Os discípulos rejeitaram a Paulo porque eles não tinham o que Paulo tinha. Rejeitaram a Jesus porque eles não tinham o que Jesus tem. Então, queridos, a vida é assim. As pessoas nos rejeitam pelo simples fato que nós temos algo que eles não têm. E eu não estou falando de algo material. Não estou falando de algo supérfluo. Eu estou falando de brilho espiritual, de vida espiritual, de uma comunhão com Deus que às vezes essas pessoas não têm. De algo especial com Deus que talvez essas pessoas não têm. Aí eu passo novamente na história de Abel. O sangue de Abel até hoje clama por justiça, e Caim, até hoje, os descendentes de Caim são errantes na terra. Eu vou para a história de José. José transformou-se no maior governador da história. Até hoje, quando se fala em governador, lembra-se de José do Egito. A história diz que o Egito nunca teve governador. Já José foi o primeiro governador do Egito. Hoje é o que é chamado de primeiro-ministro, porque apenas o rei não estava submisso a José. Então ele era o primeiro-ministro do faraó, e o primeiro-ministro foi ser inserido num contexto bem
depois. O primeiro-ministro só existe em um regime monarquista parlamentarista, né? Que aí o primeiro-ministro é inserido, assim como também num regime presidencialismo parlamentarista, que também existe o primeiro-ministro. Então, queridos, aí você vai também para a história de Jesus. Jesus foi o maior pregador de toda a história. Um homem que revolucionou a humanidade. Com apenas 12 discípulos, Jesus fez uma história tão grande que o mundo se divide em antes e depois de Jesus. Antes e depois de Jesus. Antes ser, depois ser. Você vai para Paulo. Paulo é o grande nome do Novo Testamento depois de Jesus. Paulo escreveu, é atribuído a Paulo, cerca de 12 dos 27 livros do Novo Testamento, 12 são dirigidos diretamente a Paulo e um conta diversos milagres e proezas que foram feitas por Paulo, que é o caso do livro de Atos dos Apóstolos. E há um outro livro que não há um autor definido, mas que é também atribuído a Paulo, que é o livro de Hebreus. Então, queridos, se Deus te escolheu, não importa quem te rejeitou. Se Jesus escolheu, não importa quem te rejeitou. Siga a sua história, siga o seu caminho. Você precisa ter muita convicção da escolha de Deus sobre sua vida, dos propósitos de Deus sobre sua vida. Você precisa ter convicção de que você também vai sofrer essa rejeição, que essa rejeição é até, de certa forma, um processo natural, embora ela nos cause tristeza, embora ela nos cause pavor, ela nos traga certos transtornos, é uma rejeição natural, porque as pessoas não gostam de aceitar que você tem algo que elas não têm. Elas sempre vão achar que o merecedor são elas, mas quando Deus te escolheu, não precisa você ficar preocupado, não precisa você temer, porque se a escolha de Deus está sobre sua vida, não duvide, você vai chegar aonde Deus determinar de que você deve chegar. Essa é a nossa mensagem deste domingo. Se Deus te escolheu, não importa quem te rejeitou, porque você é um escolhido de Deus. Beijo no coração, forte abraço e até o próximo domingo, se Deus quiser.